Galera, eu tô aqui agora para conversar com o Paulo, que também acabou de fazer uma palestra para o pessoal aqui na FATEC. O Paulo ele trabalha como desenvolvedor de jogos e ele é o fundador da empresa Flux. Paulo, eu dei uma olhada ali na sua biografia e parece que você é jornalista. Como assim é jornalista? Pois é, eu acho que eu previ que o mercado de jornalismo ia ser o desastre que ele está hoje e resolvi pular fora antes que o barco afundasse. Nossa, foi bem esperto. E você sabe que eu tô indo para esse barco agora, né? Pro barco furado? Pois é, eu tô indo pro barco furado. Eu tô indo fazer jornalismo. Sinto muito. Que pena. Bom que ele já é realista comigo. Então, direto. como foi que você foi parar nessa área de games? Eu trabalhava com jornalismo, não era uma coisa que me satisfazia plenamente, o objeto da profissão eu curtia, mas não tanto, tinha que trabalhar muito, não era muito a minha pegada. Eu percebi que preciso descobrir alguma outra coisa para fazer. Fui viajar, aquelas viagens para abrir a cabeça e tudo mais, fiquei fazendo um mochilão pela Europa um tempo, e um belo dia, um dia de ressaca, assim, né, eu tava em Londres, tinha ido no pub na véspera, eu abri o e-mail para mandar e-mail para a família e tal, numa lan house. Aí tinha lá anunciar game industry, vagas, né, olhei, cliquei, comecei a ver, puta, esse mercado aí, pela primeira vez eu percebi que aquilo que eu gostava tanto, que eram jogos, tinha um mercado gigantesco, que era muito além de só programação, eu achava que era só programação e eu não sou programador. Sim, então, muita gente comenta, né, aquela ideia de, se você quer fazer jogos, vai fazer programação. Pois é, e não é, um mercado gigantesco, tem 1000 funções, hoje eu sei isso muito bem, aí eu olhei e falei, nossa, tipo, mind blown. E eu comecei a, quero fazer isso, beleza. Fiquei o dia inteiro na Lan House fazendo um plano, voltei pro Brasil, fui estudar, fazer uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos, aprendi a programar, aprendi a fazer 3D, aprendi a fazer um pouquinho de tudo. E aí entrei pra área, entrei em publishers, comecei a trabalhar em publishers primeiro na parte mais de negócios, né, aprendendo um pouco a parte de como ganhar dinheiro com jogos, e depois fundei a Flux em 2012. E aí agora faço um pouco dos dois, desenvolvimento e negócios. E com relação ao mercado de games aqui no Brasil? Porque você estava lá na Europa, você viu que tinha aquele mercado muito amplo, aquele mercado enorme. E aqui no Brasil? Aqui é bem pequeno, né? É um mercado difícil. A realidade é essa. A gente tem mais gente querendo trabalhar com isso do que oportunidades de mercado hoje. Porque a gente está muito atrás. O país está muito atrás. A gente tem 30 anos de defasagem. A indústria aqui começou faz uns 10 anos, assim, de uma maneira um pouquinho mais intensa. E lá fora é década de 70, o começo da década de 80 já era muito forte. Então a gente está muito atrás. Tem que comer muito arroz e feijão para chegar lá. O que acontece é que tem um movimento interessante acontecendo no mercado brasileiro, mas que é uma coisa que não é curto prazo. Vai demorar um pouquinho, eu acho, para a gente ter tanto produtos melhores, quanto mais empresas, mais vagas, quanto profissionais mais competentes, mais próximos do nível dos melhores espalhados pelo mundo que existem. Mas acho que vai demorar muito tempo ou pouco tempo? Porque tem uma galera que especula mais ou menos uns 5 anos, não pra gente chegar no nível dele, mas pra gente se fundamentar mais no mercado. Quanto tempo você acha que vai demorar? Olha, eu acho que como indústria, mais que isso. Eu boto pelo menos 10, 15. Porque uma coisa assim, hoje a gente tem algumas exceções que são bem sucedidas. São exceções, não são regra. A gente tem um mercado realmente estruturado, que o Brasil é uma potência de desenvolvimento de jogos. Primeiro a gente precisa de algumas políticas públicas, provavelmente precisa de tempo e investimento, e vai depender de quanto investimento a gente tem para quanto tempo isso vai levar. Mas eu acho que leva um pouco mais, porque aí para ser a regra ser o Brasil ser respeitado como um polo de desenvolvimento de jogos, precisa de muito mais do que algumas exceções por ano. E isso é a realidade que é um pouco distante. Entendi. Você tocou num assunto política pública. Aproveitando o gancho, o que você acha dessas políticas de investimento? Como, por exemplo, o Lei Rouanet, que foi tão citado durante a semana toda. A Lei Rouanet é válida a iniciativa, só que é muito difícil, porque eu não entendo muito bem da parte burocrática da coisa, mas jogos se enquadram em um tipo de coisa da Lei Rouanet que não abate tanto imposto, aí compete com outros que abatem mais, então a grande empresa vai preferir investir no projeto cultural que ela tenha um benefício maior, que ela consiga, né, tirar mais imposto da conta dela. E jogo não é a melhor opção. Isso dificulta muito a captação. Até posso fazer um jogo e passar na Lei Rouanet. Mas aí eu vou para achar alguém que põe esse dinheiro, ou é alguém que tem um relacionamento próximo, um amigo, familiar, ou alguém que aposta muito no projeto, ou eu dou uma contrapartida com uma participação na receita do projeto, sei lá. Isso acho que nem pode. Tem que achar maneiras de fazer. Então é muito válido, só que foi um primeiro passo, e precisam ter outros. A Lei Rouanet é interessante, agora estão falando que, na semana passada, falando que o PROAC vai começar a aceitar, naquela aqui do estado de São Paulo, começa a aceitar projeto de jogos. A gente vê alguns editais do governo começando a fomentar isso, mas tem muito chão pela frente para as políticas públicas serem decentes. Se você compara com o Canadá, que é o melhor case, no Canadá eles pagam, não sei se ainda pagam, mas para
fazer o mercado crescer lá, o governo pagava metade do salário. Então eu contrato alguém para pagar $5.000, o governo pagava 2,5. Olha só. Porra, aí atrai muito talento. Realmente. Entendeu? Porque as empresas conseguem oferecer um salário legal, criou todo um cluster de educação, universidade e empresas. Então fechou e hoje é, acho, se eu não me engano, o segundo maior polo de desenvolvimento do mundo está no Canadá. Caramba. Porque tem uma política pública agressiva de fazer isso. Não sei qual que é o caminho para o Brasil, mas hoje a gente tem assim, esforços pontuais, pequenos, que são positivos, mas que ainda são muito pequenos para transformar a gente num setor, numa potência de desenvolvimento. A gente está muito longe disso. Poxa vida. E agora com relação ao mercado brasileiro no que diz respeito ao público consumidor, você acha que o público consumidor brasileiro é preconceituoso com os jogos que são produzidos aqui? Não. Eu acho que o público brasileiro consumidor, ele cresceu, ele passa o tempo todo jogando um tipo de jogo. Que são principalmente os jogos que a gente chama de AAA, né? Os jogos de grandes produções e tal, que são os jogos com gráficos mais avançados, coisas assim. Então esse jogador está acostumado a um tipo de conteúdo. Os jogos que hoje os estúdios brasileiros produzem, em geral, não são projetos desse tipo. São projetos com outros objetivos, com outro estilo artístico, um escopo menor, e acho que o público compara esses jogos a jogos de outro calibre, que não tem nem comparação. Mas isso não é uma coisa que as pessoas fazem porque elas gostam de falar mal do jogo brasileiro. É porque o parâmetro dela é realmente um jogo que é de um nível técnico, gráfico, assim, e esse jogo ele tem outros atributos, que às vezes é um gameplay, às vezes é uma coisa sutil, que talvez ele não valorize tanto. Então eu acho que o nosso público ele tá mais acostumado aos blockbusters, e por isso ele não gosta tanto dos jogos brasileiros, do que o público, sei lá, nórdico, que está mais acostumado a jogos independentes, mais artísticos, alguma coisa assim, de orçamentos menores. E aí os nossos jogos acabam fazendo sucesso em outros territórios por causa disso. Olha só, isso é uma coisa também muito irônica, porque muita gente vive reclamando pra mim que as grandes desenvolvedoras estão investindo demais em gráfico e pouco em gameplay, ou pouco em história, ou pouco na experiência do jogo. Quer dizer, se essa galera desse mais chance pro mercado nacional, eles teriam o que eles gostam, independente de qualquer coisa. Pode ser, essas portas estão se abrindo, na verdade, né? Hoje a gente tem um cenário em que muitos estúdios estão conseguindo, por exemplo, kit de desenvolvimento de PlayStation 4. 10 anos atrás isso era impossível de acontecer. Custava muito caro, precisava de uma grande estrutura, precisava ter muitos contatos, e hoje isso está se democratizando, porque os meios, os marketplaces, então a Sony, a Microsoft, e os próprios dispositivos mobile, eles querem esse conteúdo é bom para eles que esteja na plataforma deles. Se for exclusivo, melhor ainda. Então eles estão se abrindo para os independentes, justamente porque eles trazem esse vigor novo, assim, esse refresco de criação, que às vezes os estúdios gigantes estão muito amarrados, porque tem um budget enorme, tem uma meta de vendas enorme, e aí arrisca menos, porque arriscar pode dar errado e pode perder, e aí tem um rebuliço na empresa. Então o mercado está mudando, de forma que os jogos independentes estão ganhando espaço, porque eles experimentam mais, porque eles têm coisas novas, têm gameplays diferentes, às vezes o gráfico é um gráfico simples, com um estilo artístico bonito e resolve, mas é uma outra abordagem que está ganhando espaço sim, e os marketplaces perceberam isso e estão dando essa oportunidade, que é uma coisa nova. Uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, é impensável esse tipo de oportunidade para o desenvolvedor brasileiro botar um jogo no PS4. E você acha que falta marketing para os jogos nacionais eles serem mais reconhecidos? Porque muita gente comentou comigo coisas como: poxa, Carol, mas eu não conheço nenhum jogo nacional. Eu falo, pô, tem exemplos. Você sabe exemplos, e a galera, nossa, eu nunca ouvi falar. Você acha que falta um marketing, um investimento mais agressivo para a divulgação? Falta, e na verdade isso é parte de um problema maior. O problema maior é a falta de profissionalismo com o mercado brasileiro. A gente tem... Porque se você tem um projeto que é encarado de uma maneira profissional, você não pode deixar o marketing de lado. O marketing é fundamental. A gente estava comentando agora. Ou você acha que o problema é uma empresa direcionada para isso? Uma empresa de marketing direcionada para a divulgação de jogos? Pode ser. Não tem regra, porque assim, você pode ter o seu marketing interno. Tem muito fornecedor de marketing global. E você não vai lançar seu jogo só no Brasil. Se você lançar seu jogo só no Brasil, você está cometendo um erro, na verdade. Lógico. Porque você tem um mercado muito maior. Então o que acontece é assim, se você tem uma coisa estruturada e você faz um plano de marketing, você sabe que vai ter uma verba para desenvolvimento e tem que ter uma verba para marketing. A gente estava falando, GTA, grandes lançamentos, é mais ou menos 50-50. É milhões e milhões em desenvolvimento e os mesmos milhões e milhões em marketing. Não é à toa que isso é feito. A gente, claro, não temos a mesma verba de uma Rockstar, mas você tem que pensar na hora de fazer o seu jogo que fazer e concluir ele é fundamental, ele tem que ser bom. Só que não adianta nada ele ser bom e ninguém jogar.
Então, a parte de como o mercado funciona, você tem que fazer esse jogo ganhar a rua. Então, pode fazer uma estratégia de press release para sair nos jornais, tem que fazer com que a imprensa avalie, faça crítica do seu jogo, boa ou ruim, tem que ter, as pessoas têm que conhecer. E isso, de fato, não é feito pela maioria das empresas nacionais. Nossa, que pena. E é uma pena, porque às vezes você tem um jogo bom e o jogo fica meio no limbo ali, porque não teve a exposição que poderia ter. Muito por falta de planejamento, porque planejamento é um problema, que é derivado do que eu falei, da falta de profissionalismo, que a gente ainda está se profissionalizando no nosso mercado. Então, poucas empresas já estão bem estruturadas mesmo. Entendi. Agora, fazendo aquela enquete básica, que eu já fiz com todos os palestrantes e eu vou continuar até o final, é mais por título de curiosidade, qual que é o seu gênero de jogo favorito e qual que é o seu jogo favorito de todos os tempos? Puta, de todos os tempos, se for Então, você vai me ferrar. é complicado. Mas eu defini pra galera assim, que o jogo favorito de todos os tempos é aquele jogo que não importa o quanto você tenha jogado, que jogar ele de novo sempre é uma experiência maravilhosa. Você nunca cansa, você nunca enjoa. Tá. Gênero favorito é difícil, tem mais de um. Eu tenho gostado muito de jogo de ação-aventura, assim. Mas é bem fase isso, porque muda. Hoje Muda, em dia né? é isso, Cara, jogo favorito de todos os tempos com replay. Eu diria, talvez. Tô pensando um dos jogos de 64, que toda vez que eu jogo é muito legal. Talvez o GoldenEye ou o Mario Kart. Difícil. Qual a decisão? Sem contando o fator replay, eu acho que eu iria pra Mario Party 2. Mas ele nem é um jogo tão bom, é que é um jogo que eu gosto de juntar com os amigos e jogar de novo, porque é sempre engraçado, sempre dá briga. Mas pensando em jogo que eu considero, nossa, incrível e toda vez que eu jogo, no individual que eu fiz várias playthroughs, eu gosto muito de toda a franquia Souls, que é mais recente, né? A franquia do Demon Souls, Dark Souls 2 e agora o Bloodborne. Caramba, hardcore, hein? Mas é muito bom. É um jogo que é muito difícil de eu jogar um jogo mais de uma vez. Eu faço uma playthrough e acabou. E esses eu fiz New Game Mais, porque eu fiquei fascinado, assim. Mas essa pergunta é capciosa. Se você perguntar de novo daqui a 10 minutos, eu vou responder outra coisa. Entendi. É isso aí, galera. Eu vou encerrar aqui o papo de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, pela palestra que você fez aqui na FATEC. É isso aí, galera. Até mais. Valeu.